Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com o Python. E o tema desse vídeo é gráficos de funções com o Python. Então, nesse vídeo aqui, gente, nós veremos como traçar o tipo mais simples de gráfico, eu diria, que é aquele gráfico que a gente chama de gráfico ponto a ponto, tá certo? Então, como de costume, a gente vai no PyCharm criar um projetinho, tá certo? Já que esse é o nosso primeiro vídeo sobre o tema gráfico de funções, a gente sempre faz isso, né? Cria um novo projeto sempre que a gente entra num tema novo, né? Então, vou chamar aqui de gráficos de funções, certo? Então, ele vai abrir aquele projetinho pré-configurado, né? A gente vai apagá-lo. Vamos aqui em mais, vamos renomear, vamos chamar de gráfico ponto a ponto. Gráfico ponto a ponto. Certo? Então, vou botar aqui um título. É sempre bom, gente, você ir comentando o seu código para na hora que você precisar voltar no futuro a outra pessoa, se você passar esse código para outra pessoa, fica fácil de entender as coisas, beleza? Então, gente, o trabalho com gráficos, ele exige que a gente tenha uma biblioteca especial que não é nativa do Python. Né? O que é nativo do Python? São aquelas operações de soma, multiplicação, subtração, divisão, potenciação, radiciação, né? Outras aí que a gente tem, que a gente não precisa chamar nenhuma biblioteca especial. No caso de gráfico, a gente vai precisar chamar uma bibliotequinha, que é essa aqui. Ó. A gente vai botar import matplotlib.pyplot. Aí, para encurtar o nome que a gente usa, esse matplotlib, a gente vai botar assim, como, né, as PLT, certo? Então, basicamente, esse aqui é o início do nosso código. O que acontece? Agora eu vou já proceder com a entrada dos dados. Eu coloquei esse tipo de gráfico ponto a ponto, por quê? Porque em muitos casos, né, a gente tem lá os pontos do nosso fenômeno e esses pontos não são igualmente espaçados. Por exemplo, o fenômeno foi medido no instante 1, é um fenômeno temporal, digamos assim, depois no instante 3, depois no instante 5, depois no instante 9 e no instante 11. Ou seja, daqui para cá, vamos botar outro valor aqui, vamos botar 10, né, porque está parecendo ter um padrão. Né? Então, de 1 até 3 foi 2 de distância, de 5 até 9, 4, de 9 até 10, só 1. Então, perceba que aqui não tem relação, né, das abscissas de serem igualmente espaçadas. Né? São entradas lá que você tem acesso. E aí, para essas entradas, o fenômeno deu essas respostas aqui. 1, 2, 3, 1 e 0. Então, 5 entradas, 5 saídas. Né? Só para a gente relembrar, né, matematicamente falando, né, voltando lá para a matemática, nós temos o seguinte, os pares ordenados aqui, 1 menos 1, temos o par ordenado 3, 2, ou seja, aqui é a abscissa que é ordenada, né? O par ordenado 5, 3 e por aí vai, né? E temos os outros dois. Então, é nesse sentido que a gente está esboçando, né? Então, a gente vai esboçar esse ponto, depois esse, depois esse. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa, né? Como entrada de dados. Então, a gente vai para os comandos. Então, a gente vai botar assim, ó, plt, ponto plot, xy. Então, esse é o nosso primeiro gráfico. Só para a gente exibir esse gráfico, a gente vai precisar de um comandinho que é esse aqui, plt.show e a parênteses. Então, vamos aqui compilar para ver o que acontece. Tem um erro. Nenhum módulo com o nome matplotlib, ou seja, nenhuma biblioteca. Então, isso ocorre por quê? Porque a gente está usando algo que não é nativo do Python, a gente vai precisar instalar, além disso, nesse projeto aqui. Então, a gente tem que vir aqui no terminal e digitar o seguinte código, ó. Pip traço, né? Espaço, install, matplotlib. Então, a gente vai ter que instalar esse pacote. Não é só chamar ele, a gente precisa instalar. Então, ele vai proceder com a instalação, tá certo? Quando terminar, a gente já pode compilar e a gente vai ter o nosso primeiro gráfico. Beleza? Feito. Aí, a depender do computador, né, demora um pouquinho mais, um pouco menos. Aqui, graças a Deus, foi rápido dessa vez. Né, costuma, às vezes, demorar um pouco. Então, eu vou compilar aqui de novo. Ó. Aí, ele gerou essa janela. O que acontece, gente? Esse fenômeno aqui foi só pontos. Ele entendeu, por meio desse comando aqui, né, que era para ligar os pontos. Então, olha. 1 menos 1. 1 em x menos 1 em y.
2, ou 3, né? Tá aqui mais ou menos 3 em x deu quanto? 2 em y. Então, assim, de fato, os pontos estão aqui, onde há essas mudanças, né? Nessas retas, beleza? Só que aí você pensa assim, poxa, eu não queria ligar, eu só queria ver os pontos mesmo, né? Esses pares ordenados que o senhor listou aqui. Então, eu vou transformar aqui em comentário, para a gente não perder essa informação, tá certo? Porque aí, quando eu postar o link aí do programa, vai ter lá todos os formatos que você pode ter. Aí eu vou botar aqui o seguinte, ó, plt.plot x, y, só que no caso aqui depois do y eu vou botar assim, ó, vírgula, e vou botar um asterisco. Então o que esse asterisco vai fazer? Ó, vou cancelar aqui o programinha e vou rodar de novo. Ó. Ele agora entende, ou seja, é um comando, né, que o PyCharm entende que eu só quero os pontos. Então aqui está o ponto o quê? 1 menos 1, aqui está o ponto, sei lá, 3, 2, aqui está o ponto 5, 3, aqui está o ponto 9, 1, né, ó, aqui em 9, ó, ele vale 1, ó, a altura 1, e aqui está o ponto 10, 0, né, ó, tá vendo? Então assim, ficou dessa forma. Se a gente estiver trabalhando com mais de um tipo de gráfico, a gente pode mudar esse carinha aqui para outros formatos. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, mas eu vou falar logo, né? Que é o seguinte, ó, vou copiar aqui. Então, no lugar do asterisco, eu vou botar uma letra D. Certo? Vou compilar de novo, vou encerrar aqui. Então, ele mudou o símbolo. Percebe que antes era asterisco. E agora nós temos o quê? Esse símbolozinho aqui, tipo um losangozinho. Beleza? Então, isso aqui é o básico para a gente traçar um gráfico. Só que aí você fala, poxa, eu só queria colocar esse gráfico no trabalho, eu queria, não é um gráfico só para eu olhar um fenômeno, eu queria colocar ele no trabalho, então eu preciso que tenha um eixo X e preciso que tenha um eixo Y. Né? Então, a gente tem como fazer essa personalização, tá certo? Então, é isso que a gente vai estar fazendo a partir de agora. Então, antes aqui de show, eu preciso chamar esses caras, beleza? Então, eu vou chamar o título, ó, plt.title, e aí eu vou abrir aqui coisa e vou botar entre aspas o título que eu quero. Vou chamar aqui de a palavra título mesmo. Aí depois você dá um título qualquer, só para aparecer lá. Eu vou cancelar aqui, vou compilar só para a gente ver onde é que o título apareceu. Tá aqui. Então ele aparece na parte superior do gráfico. Não tinha esse nome antes, certo? Aí a gente pode também botar uma legenda para o eixo X e para o eixo Y. Da mesma forma, a gente vai colocar a legenda para esses eixos. Então, PLT, XLabel, né? E aí a gente escolhe aqui um nome. Vou chamar de eixo X mesmo. Né? E o YLabel são as letras que eu estou usando, X e Y, eixo Y. Tem como a gente personalizar mais, gente, mas a gente vai fazendo isso à medida que a gente for caminhando. Nesse primeiro vídeo aqui eu quero só um gráfico básico, tá certo? A gente vai vai aprimorando mais os gráficos, tá certo? Nos próximos vídeos. Então percebam, apareceu agora o nome aqui, eixo Y, eixo X e título, certo? Nos próximos vídeos a gente vai ver como aumentar esses tamanhos, né, do eixo nome, eixo X, você quer maior, quer menor. Às vezes você tem mais de um gráfico, né? Você quer botar um nome para aquele primeiro gráfico, um nome para o segundo, sei lá, um é um gráfico de uma velocidade de um objeto A, o outro é de um objeto B, e aí você quer diferenciar os dois, deixar esses. Tem como fazer isso tudo, a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos, beleza? Mas aí aqui a gente já tem um gráficozinho assim, bem interessante, né? Para a gente estar trabalhando aí, já estudando alguns fenômenos aí quando vocês precisarem, beleza? Claro, a característica desse gráfico aqui é que são pontos quaisquer. Não há relação entre os pontos de X aqui, ou seja, eles não estão igualmente espaçados. Nas outras situações já vai pegar igualmente espaçado para a gente poder trabalhar com mais gráficos também. E até mesmo funções, funções pré-estabelecidas, como a função fx igual a x ao quadrado, né, que é uma função que você não vai precisar mais ter as saídas y, você só vai ter as entradas, né? E aí a partir das entradas ela mesmo calcula as saídas e ela mesmo faz o gráfico, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, espero ter gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer uma, é só colocar nos comentários. Espero vocês no próximo.